Bom dia a todos e a todas. Nós declaramos aberta a primeira reunião ordinária da Comissão da Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentamos a todos os telespectadores, ouvintes da nossa rádio, e cumprimentamos aqui especialmente os deputados integrantes da Comissão da Agricultura, deputado Mauro de Nadal, deputado César Valduga, deputado Berlanda, que representa aqui o deputado José Milton Schaeffer, deputado Cobalcini, Valdir Cobalcini, e o deputado Padre Pedro. Já agradecemos e íamos convidá-lo para participar da mesa, Moacir Sopelsa, secretário da Agricultura, é uma honra tê-lo aqui na nossa reunião. O Amerim Moisés Nadir Júnior, gerente de tributação da Secretaria da Fazenda, que está aqui presente, agradecemos a sua presença. A presença do Ricardo Gouveia. Onde é que está o Ricardo? Nós vamos arrumar um lugar aqui, peço assessoria para arrumar um lugar aqui na mesa para o doutor Ricardo. O Losivânio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense dos Produtores de Suíno. Está aqui a Maria de Lourdes, gerente da Conab. Eu peço assessoria que também consiga um lugar aqui na mesa. A mesma coisa, um lugar para o Ivan Ramos. Tem uma cadeira aqui. Vocês preferem ficar aí? Mas muito obrigado a vocês pela presença. O Ivan, que representa aqui a FECOAGRO. Registramos a presença do Atos de Almeida Lopes Filho, que está aqui também, da Secretaria da Agricultura. Aliás, o secretário Sopelsa veio com a equipe dele completa hoje aqui, porque está aqui presente também o Enuri Barbieri, que é o presidente da SIDASC. Agradecemos pela sua presença. O Haroldo Tavares Elias, engenheiro agrônomo da IPAGRE. O Alexandre Luiz Guiel, engenheiro agrônomo da IPAGRE também. O Lavo do Comitê, da Comissão Como é que é? Pro Campus, é isso? Da Universidade Federal de Curitibanos. Está aí presente o Olavo. E cumprimentar a todos e a todas. Nós temos hoje, então, para a gente ser rápidos, eu vejo aqui que tem inúmeras autoridades e elas, evidentemente, vocês todos têm compromissos já pré-agendados, mas há uma pauta aqui um pouco extensa, uma pauta pontual, urgente, e que precisa ser discutida em face dos últimos acontecimentos, até porque faz alguns meses que essa comissão não se reúne para tratar de assuntos ligados à agricultura. E nós estamos aqui, claro, reunidos para discutirmos, eu espero em alto e bom nível, e nós temos que encontrar aqui convergências. Na medida do possível, convergências. Aqui há setores diferentes que pensam de maneira diferente, que reivindicam de forma diferente, cada um tem o seu ponto de vista e nós vamos aqui conduzir essa reunião de forma muito democrática, é claro, mas dentro do espírito de convergência, de conversação, para que a gente diminua as diferenças e que o beneficiado seja o agronegócio de Santa Catarina, é o nosso produtor, isso que interessa, que haja realmente essa discussão. Então, a primeira pauta aqui seria a discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata está ali, a presença dos nossos deputados. Os que concordarem, permaneça como estão, a ata, então, está aprovada. Tem um único requerimento aqui, que está na pasta dos senhores deputados, e aproveito que está aqui o Enuri, está aqui o secretário Sopelsa. Há solicitação por parte da BPM, da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, para fazermos uma reunião em Fraiburgo para tratar da questão dos produtos de tratamento de frutas. Não há um alinhamento, o tratamento dispensado à maçã não é o mesmo, Enuri, que se aplica para frutas de caroço, para uvas, para hortaliças, e não está elencado na cadeia. Isso prejudica. Então, nós precisamos tratar um pouco desta questão.
há décadas essa questão vê-se ameaçada por restrições de uso de produtos devidamente registrados pelos órgãos de controle e poderiam permitir avanço na evolução, muitos avanços na evolução, na produção, permitindo práticas de rastreabilidade segura alimentar mais eficiente. Então, trata-se exatamente de elencar produtos de tratamento dentro de uma linha que não existem ainda no Brasil definidos. Então, há a solicitação de uma audiência pública, solicito aos deputados e coloco à discussão esta solicitação. Em discussão? Não havendo quem discuti-la, aprovada. O segundo item da nossa pauta é... Pois não. Eu posso, ainda não há data porque eu dependia da aprovação dos senhores deputados, mas eu posso marcar e ainda no dia de hoje informar. Então tá bom, obrigado. Tá bom. Obrigado, Vianuri. Segundo item, posicionamento e preocupação dos setores de produção, industrialização e comercialização nas questões sanitárias ligadas ao setor de carnes. Eu vou deixar isso aqui para o final, a critério dos participantes, se acharem necessário essa intervenção, em função dos últimos acontecimentos que ocorreram em Santa Catarina. Me parece que essa questão é uma questão que hoje afeta muito todos os catarinenses, o setor produtivo brasileiro, e como estava já previsto na pauta isso, eu deixo a critério ao final da reunião para tratarmos desse assunto, que é um assunto realmente importante. E passo para o quarto item, preocupação com as alternativas para atendimento do milho, que também, como está aqui Ivan, Maria de Lourdes, queria deixar para um segundo momento. Como eu vejo que aqui há muitos representantes, Luzivânio, da Secretaria da Agricultura e da Fazenda, eu me permito passar para o quinto item, questões ligadas ao ICMS cobrado na comercialização de suínos nas operações dentro do Estado, tendo em vista o risco para a produção de suínos de pequena escala. Então, esse é um assunto, eu sei, ele é polêmico, mas ele está aqui para ser debatido. Estamos aqui com uma entidade representativa, que é a Associação Catarinense dos Produtores de Suíno. Estão aqui os deputados que têm a responsabilidade, têm a serenidade para tratar também deste assunto. Olha só, nós temos quase todos os deputados da Comissão da Agricultura. E temos todas as autoridades ligadas ao setor do agronegócio catarinense. Está aqui o secretário Moacir Sopelsa, o Neuri Barbieri e toda a sua equipe, e me parece que estamos num fórum altamente competente para tratarmos desse assunto de maneira madura. Portanto, eu passo a palavra primeiro ao Luzivânio, presidente da CCS, para fazer as suas exposições e, evidentemente, que nós vamos ouvir depois o posicionamento de cada área do governo do Estado. Bom dia, presidente Natalino. Bom dia ao nosso secretário Sopelsa, ao nosso presidente da cidade, também vice-presidente da FAESC, Neuri Barbieri, demais deputados aqui presentes. É uma satisfação a gente estar aqui. A Merina, representando também a Fazenda e demais. A gente sabe das condições hoje que está a suinocultura, a crise que nós temos no setor. Nós somos um estado muito promissor, deixei com vocês aí a questão daquilo que nós produzimos, e um estado com 1,13% do território nacional, que produz muito de tudo, não é um pouco de tudo, mas sim muito de tudo, graças à pujança dos nossos produtores. E cada vez mais nós temos que dar uma olhada diferente para o campo, porque é sempre onde arrebenta a corda no lado mais fraco. A gente sabe que os mercados internacionais, eles cobram muito e exigem muito para que as nossas empresas possam continuar exportando. Por um outro lado, o produtor faz tudo na propriedade rural e depois, num momento como esse, onde ele não tem culpa nenhuma do processo, ele entregou um produto de qualidade lá na planta frigorífica e aconteceu as coisas erradas ali dentro da indústria, é o produtor que está pagando. Então, essa situação é que não dá para admitir. Há hoje uma indignação muito forte do produtor, porque sempre vem a pressão de cima para baixo e ele é excelência dentro da porteira. E depois, então, quando sai o produto da porteira, ele acaba pagando uma conta que não deveria ser dele. Hoje, para conhecimento dos senhores, o preço do suíno baixou novamente de R$ 2,90 para R$ 2,80 pago o quilo vivo do suíno. Então, isso é muito preocupante, tendo em vista que em fevereiro fechamos o custo, dados da Embrapa, R$ 3,35 ao quilo e a comercialização R$ 2,80. Hoje nós temos um milho a R$ 40 de média no estado, no preço pago, comprado, posto na propriedade, e um farelo de soja a R$ 1.400 a tonelada. Então, o custo ele vai chegar esse mês com certeza a R$ 3,40 e nós não temos
temos como abaixar isso. O produtor enxugou tudo na propriedade rural. E quando a gente fala em baixar o ICMS, para vocês terem uma ideia, hoje, para tirar um suíno do Estado, com a redução que ficou ali, que está 6%, nós pagamos R$18 para tirar o suíno do Estado, os produtores independentes, as mini integradoras. E ainda com um prejuízo, como eu falei, de em torno de R$50. Com 12%, inviabilizaria ainda mais. Os estados como Rio Grande do Sul, Paraná e outros estão colocando a pauta a 6%. Não tem mais como a produção primária estar pagando, e é o primeiro setor, estar pagando 12% para o governo líquido, enquanto ele não tem essa receita. Eu sei que há uma discordância quanto a isso por parte da indústria, depois o doutor Ricardo, que está aqui representando o Sindicarne, pode comentar e vai comentar sobre isso, mas a gente tem que achar uma saída para que esses produtores que hoje estão no mercado independente, eles têm um papel importante na economia catarinense, porque a grande maioria dos municípios no oeste catarinense, metade da receita praticamente advém da suinocultura. E a indústria, no modelo que ela está sempre de concentração de suínos dentro da propriedade rural, há vários fatores que essas pequenas propriedades não conseguem atender para estar crescendo na produção. Falta de mão de obra, questões ambientais, e isso tudo então afeta essa produção. Eles continuam na atividade e acabam indo para uma mini integradora ou entrando no mercado independente e vendendo, na grande maioria, para o mercado paulista. Então, nós solicitamos novamente essa redução do ICMS a 6%, mas que ela seja realmente definitiva e que a gente possa trabalhar juntamente com a indústria, juntamente com vocês, que são a área que podem trabalhar nessa questão de legislação, para que fique para o produtor realmente isso. Mas essa é uma necessidade para que não reprise ainda mais suínos dentro do Estado e que o preço caia ainda mais. Então, esse é um dos fatores que a gente está colocando e, acima de tudo, o decreto 780, que foi assinado em 13 de julho de 2016. Já participamos de inúmeras reuniões na Fazenda, aqui na comissão também, em Chapecó, na Gesagro, porque ele penalizou o produtor que vende dentro do Estado. Como foi mudado a alíquota para fora do Estado 6%, criou-se esse decreto a 12%. Então, eu vender suíno dentro do Estado, eu pago 12%. Enquanto eu vender para fora, eu pago 6%. E há uma bitributação em cima disso, porque se eu vender para uma cooperativa que termina o suíno dentro do Estado, eu vou estar pagando 12%. E essa cooperativa vende fora depois, mais 6%, então dá 18%. Então, esse decreto 780 tem que ser revogado, porque há uma dívida impagável para o setor, se tiver que realmente fazer esse pagamento, porque desde 2016, passou-se um ano, em agosto do ano passado é que veio à tona isso, começaram então as notificações, pedindo esclarecimentos aos produtores e após isso as notificações. Então, esses dois assuntos é que tem que ser colocado em pauta e que ser votado e mudar essa realidade do agronegócio catarinense, para que a gente continue essa pujança da produção nesse estado que faz uma grande diferença para o país. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Luzivânio. Por uma questão de ordem, eu imagino que agora a gente devesse ouvir o secretário da Agricultura, que é um assunto ligado exatamente à sua pasta, senhor secretário. Primeiro, agradecê-lo pela sua presença. É uma honra, é a primeira vez que Vossa Excelência participa da Comissão de Agricultura neste ano, né? E a nossa também. Nós também, a primeira, corrigindo. Então, nós passamos a palavra ao senhor para fazer essas considerações a respeito da reivindicação da CSS. Tá bom. Quero cumprimentar o deputado Natalino, presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Comalchini, o deputado Berlanda, né, que ontem já me questionou também sobre a questão do ICM do alho, né, deputado? E também cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, o deputado Padre Pedro, o Luzivânio, presidente da CCS, o Ricardo, nosso secretário executivo do Sindicato da Carne, o Almiri, que representa aqui, que deve ter notícias boas para nos trazer. Eu vou procurar, de alguma, antecipar. Tá? E também cumprimentar o Barbieri, cumprimentar o secretário executivo da FECOAGRO, o Paulo, que representa o SESC, também a representante da nossa CONAB, né? Enfim, todos aqui, cumprimentar a imprensa. Deputado Natalino, vamos em dois pontos. A questão do ICM, da redução do ICM, do ICMS para a venda de suínos fora do Estado.
Aqui nós estamos entre a rocha e o molusco, né? O Ricardo, ele não deixa de ter, representando aqui as indústrias, ele não deixa de ter a sua razão de quando nós damos incentivos para vender suínos para fora do estado, nós não temos que ter dúvida nenhuma de que é uma concorrência com as plantas, com as indústrias que estão instaladas dentro do estado de Santa Catarina. E que tem aí milhares de pessoas integradas, milhares de funcionários e que contribuem muito com a economia do estado de Santa Catarina. Nós também não podemos esquecer da defesa que faz o Lusivânio, daqueles produtores que não estão vinculados às indústrias, que têm integrações particulares, o que produzem mesmo particularmente, né? Nós vivemos aqui um momento difícil, o Lusivânio já falou. Não sei se nós temos muita oferta, mas o que me parece, nós temos uma diminuição de consumo. O país ainda não se refez da crise do desemprego, e o preço do suíno na mão do produtor continua caindo, e continua caindo também nos produtos. A gente vê hoje nos supermercados, e eu não tenho dúvida nenhuma que quem sustenta a política política social, a política econômica hoje é o produtor de alimentos, né? Porque se viu há poucos dias aí coxa e sobrecoxa de frango a R$ 2,90, né? Quer dizer, alguém está pagando essa conta. Não existe possibilidade de produzir isso nesse preço. Enfim, a questão da redução do ICMS é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? Quem sabe já há 12, 14 anos, eu não saberia dizer. Nasceu num momento de uma crise, quem sabe lá até, né, Lusivânio, pior do que essa. E o governo concedeu esse subsídio. Agora, no ano passado, o governador Raimundo Colombo concedeu esse benefício até março desse ano, né? O Lusivânio e aqui os deputados sempre gestionaram também o que seria feito a partir do vencimento. Nós tivemos na semana passada com o governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, com o secretário da Fazenda, o Paulo Illy, né? E ontem nós somos chamados, né? O governo tem uma decisão de prorrogar essa redução do ICM até março de 2019. Mas nós não podemos ficar nesse assunto. É benefício ou não é benefício, há favorecimento para um setor, há prejuízo para o outro. Também se conversou ontem, Meri, que se estudasse uma normativa e se fizesse uma lei sobre esse assunto. Nós também temos que nos preocupar se, de fato, isso está chegando no produtor. É aquilo que o Lusivânio disse, se fosse 12% em cima de um suíno de 100 quilos ao preço que está hoje, seria lá 36, 38 reais por suíno vendido. A economia é da metade, é de 18. Isso fica com atravessador apenas, ou de fato ajuda a sustentar o produtor independente, o pequeno produtor, aquele que não está integrado. Então, nós temos que ter responsabilidade de encaminhar isso e que isso, viu, deputado Natalino, possa ser uma questão que beneficie realmente o pequeno produtor. Então, no momento, vamos trabalhar ainda com o decreto, com a prorrogação, e nesse tempo de vigência do decreto, nós temos que encontrar uma solução que não crie divergência entre os setores, que são setores tanto do produtor independente quanto do produtor integrado, que são importantes para o estado de Santa Catarina. E o segundo assunto é o decreto 780, e que é difícil até de compreender, sabe? Conversando ontem com o Paulo Illy, ele tem, eu quero pedir desculpa, acho que você estaria trazendo, Ameri, essas informações, né? Ele tem interesse de analisar esse decreto 780 e, se for mesmo esse prejuízo para alguns setores, até de revogar esse decreto 780.
E o que nós deveríamos, e eu já finalizo, viu, deputado Natalino, e gostaria depois de entrar nos outros assuntos, mas vamos concluir esse assunto da questão do ICM, do decreto 780, a proposta da Secretaria da Fazenda, que a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa proponha a revogação desse decreto, com, quem sabe, uma moção da Comissão de Agricultura, né, para que a Secretaria da Fazenda tenha a possibilidade de analisar isso e fazer a correção, se for preciso, que ela seja feita, né? Então, um assunto está praticamente atendido da questão da reunião, e o outro, eu acho que é uma questão também de justiça, de fazer avaliações, se está havendo prejuízo. O que disse o Paulo Eli, o secretário da Fazenda? Vamos proteger quem contribui, quem paga imposto. E se tiver irregularidades em alguns setores que foi desviado a boa conduta, que ela seja cobrada, né? Quem sonegou imposto devendo imposto terá que pagar. O bom pagador sempre paga. E também não se pode penalizar aqueles que foram justos. Então, talvez tenha que se fazer uma correção ou até revogar esse decreto. Era essa a contribuição que eu queria trazer, deputado Natalino. Muito bem. A convocação dessa reunião pela Comissão de Agricultura tem os seus efeitos, é importante que se faça isso. A Comissão de Agricultura é a representante aqui na Assembleia do povo catarinense e da sociedade. Muito obrigado, secretário Moacir Sopelsa. Apenas para colocar, nós, os deputados desta comissão, a gente se reúne sempre, e aqui não se trata de estabelecer qualquer tendência para A ou B. O que nós queremos aqui, nós perseguimos, é uma discussão em nível de igualdade em todos os setores. A gente quer que Santa Catarina cresça, a gente quer que esse modelo que nós temos aqui, que é um modelo mesmo, prospere. Por isso, aqui a nossa missão, deputados, é tentar diminuir as diferenças, quer dizer, através da influência política, a gente encontrar soluções para ambas as partes. Nesse sentido, está aqui o outro lado da questão, que é o Sindicarne. Então, nós precisamos ouvir agora o Ricardo para colocar a versão dele e já agradecê-lo pela sua participação aqui, porque esse é o fórum adequado para a discussão desse assunto. Bom, muito obrigado, presidente Natalino. Cumprimentando o presidente, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares, o Almerida, representante da Fazenda, secretário Sopelsa, Endori pela Cidasc, bom, todos os demais aí para a gente não se alongar muito, né? Eu acho que nós precisamos primeiro pensar, né? Não é produtor, indústria, né? Nós temos que pensar como cadeia produtiva, né? A crise está pegando todo mundo. A crise que nós estamos vivendo está afetando todo mundo, desde o produtor de milho, que talvez não consiga esse ano, talvez até ele consiga um melhor preço esse ano, mas talvez não chegue ao que ele esperava, né? Nós temos transportador nesse meio, nós temos o produtor independente, nós temos o produtor integrado e nós temos o cooperado. E aí eu gostaria, se me permitem, fazer uma pequena explicação, acho que nós temos que esclarecer, né? Primeira coisa, né? A indústria, ela não fixa e não determina preço nenhum de suíno. Não é a indústria que define preço, né? Por que eu quero fazer essa diferença, né? E lembrem bem essa questão que eu falei, a indústria não define preço. Primeiro, né? A primeira situação é o produtor integrado. Esse tem um contrato de integração com a empresa, né? Em que ele trabalha numa parceria, hoje, inclusive, disciplinada por lei federal, né? Que estabelece lá todos os parâmetros, todas as condições dessa parceria. Esse integrado, ele é um parceiro, que nós podemos falar assim de uma forma assim, mais simples, quase um sócio na produção de proteína, ou seja, de aves ou suínos, no nosso caso aqui, porque tem o parceiro também de fumo, tem o de hortifruti granjeiro, a parceria, a legislação da parceria federal hoje, nacional, ela envolve todos os sistemas de integração. Mas aqui no nosso caso, aves e suínos, né? Ele tem um contrato de parceria que a gente diria que seria, a princípio, inclusive ele estava sendo abordado
dentro do Código Comercial, com uma relação comercial entre as duas partes, que eu diria assim, que a figura mais próxima, talvez, é a própria franquia, né? A integração é quase que uma franquia, né? Tem o franqueador e o franqueado. Aqui nós temos o integrador e o integrado, né? Que cada um aporta lá seus recursos, as coisas, né? São dois investidores, né? E o produtor que entra na integração, ele pode não entrar, ele pode pegar todo esse recurso e ir para outra atividade, assim por diante. Bom, ali está estabelecido, né, naquele contrato, qual vai ser a remuneração, né, dele e da integradora. Então, se o integrado vai mal, né, se o resultado do integrado é ruim, a integradora também, ela é sócia dele, também está perdendo dinheiro. Né? Também está perdendo dinheiro. Então, isso é importante que se fique claro. Se ele vai bem, a integradora está ganhando. Então, o que se espera? Sempre que o integrado vá muito bem, que aí todos ganham, né? No processo ganha-ganha. Nós temos uma segunda, e quem estabelece essa remuneração é essa fórmula. Hoje, inclusive, foi criado pela lei federal as CADECs, né, que são as comissões de solução de conflitos e tratativas, que são criadas no âmbito da unidade da indústria com os seus integrados. Né? Seus integrados lá elegem lá os representantes, as entidades representativas elegem mais um representante e compõem uma comissão, e essa comissão trata exatamente dos problemas relacionados à integração dessa unidade lá de produção. Que não adianta a gente querer falar com uma empresa de um porte aí maior, talvez, aí, BRF, JBS e tal, de uma situação aqui de Santa Catarina, tratar ela lá no Mato Grosso. Lá são coisas bem diferentes e tal. Então, foi essa até a inteligência da lei quando foi criada, né? É no local mesmo, né? Então, ali se estabelece, inclusive existe uma equipe técnica trabalhando para se calcular uma metodologia, uma metodologia que vai estabelecer um valor de referência. Né? Não é valor mínimo e nem é o valor a ser pago. É um valor de referência que vai servir de gestão para as duas partes, produtor e integrado, nessa condição. Então, essa é uma situação hoje bem profissionalizada, totalmente transparente, muito clara, né? Temos uma outra relação que são os cooperados. Cooperados são aqueles associados às cooperativas, né? Que ele tem lá, como associado à cooperativa, ele tem uma relação de cooperado, via ato cooperado, né? Que estabelece lá existe uma normativa das cooperativas em relação a isso, né? E ele trabalha lá. Se a alguma cooperativa, às vezes, vende o leitão para ele, vende os insumos, vende ração, e depois compra dele o suíno terminado, cobra, desconta aí a ração, essas coisas todas, mas isso são acertos lá da cooperativa que foram decididos lá pela própria Assembleia dos Cooperados. Isso, lá eles têm autonomia e têm condições para isso. Então, nós também não é regulado propriamente pelo mercado. Se eles usam o valor do mercado, é uma decisão em conjunto, né? E aí nós temos a terceira categoria, aí, vamos dizer assim, de produtores, que é o independente, né? Esse é aquele que, então, tem a sua propriedade, às vezes ele trabalha como independente, modo de dizer, porque ele trabalha, mas tem, geralmente, alguém nesse meio do caminho aí, né, que ajuda ele a comercializar, às vezes ajuda ele com ração e tal. Alguns casos chega a virar até a mini integradora, que é chamada na legislação. Em outros casos, nem é mini integradora, é propriamente por aí, né? Esse, sim, depende do valor de mercado, desse preço que foi falado, citado pelo Giovanni. Bem dizer, é o único que depende desse preço, né? Quem formula esse preço? É o mercado. Principalmente o mercado de São Paulo, né? Que compra suíno de nós. Não é o mercado aqui, não é a agroindústria. A agroindústria não entra, não tem ela... o integrado dela recebe o valor que está combinado no contrato. Se o milho subiu, quem que fornece a ração? É a indústria, para o integrado. Então, quem arca com o prejuízo, se o milho subiu, é a indústria. Quando nós tivemos em 2016 aquela alta do milho, que foi a quase R$60 a saca, né? Quem arcou com todo esse custo foi a indústria, não foi o produtor, né? Agora, nós estamos já alguns meses sem exportar para a Rússia, né? Onde vai 40% da nossa exportação de suíno, e lamento dizer que as perspectivas, pelo menos até maio, talvez a gente não consiga reverter o quadro, né? Então, vejam bem, nós vamos para quase 6 meses sem exportar, né? Isso é um problema, é o maior comprador nosso, sem dúvida, é Rússia, Hong Kong e China, né? Então, aí está 80% da nossa exportação. Então,
o que acontece, né? O mercado daí se adequa a essa situação de oferta e procura, né? Principalmente em São Paulo, que tem um monte de empresas pequenas que produzem produtos embutidos, produtos tipo gourmets, embutidos e tudo mais, que às vezes eles trabalham uma fase do ano e fecham a outra fase do ano porque não tem mercado para isso, né? Quando acontecem essas crises, eles vêm aqui e estabelecem um preço lá embaixo, né? E aí isso começa a mapear a nossa produção aqui. É lamentável, porque a nossa cadeia produtiva é composta também do independente. O independente também tem que ser socorrido e tem que ser visto como um produtor que está aqui trabalhando, sofrendo, trazendo tecnologia, às vezes com mais dificuldade que os demais, né? Acessando um mercado que às vezes é até mais difícil para ele, né? Ele precisa. Então, quero deixar claro o seguinte, as indústrias, os sindicatos não são contra o independente e muito menos deles terem um benefício. Pelo contrário, nós achamos que eles precisam ter, sim, um apoio, mas não desta forma. Por quê? A isenção, a redução de ICMS, na verdade, ela fica clara no mercado, né? E o comprador, quando vem aqui, já sabe que esse produto está com redução ou está com isenção. Então, ele já desconta do preço que ele quer pagar. Vamos supor lá, se o valor fosse 10, uma coisa aleatória, 10, né? Fosse 10, e ele sabe que a redução aqui é de 2, né? Ele já vem oferecendo 8. Né? Então, ele ajuda a derrubar o preço aqui dentro. Né? Porque é o seguinte, né? À medida que ele leva esse suíno daqui, por esse preço, né? Ele produz lá com um custo mais barato que a indústria daqui, e aí não estou falando das grandes empresas, não. As grandes empresas tem aí um volume, tem coisa, vai para outros mercados, vai para fora. Estou falando das indústrias de médio e pequeno porte daqui do Estado, que vêm nas prateleiras frango, que vêm suíno, partes de suíno, sendo vendidas a um custo bem menor. Nós já fizemos um estudo tributário sobre isso, já encaminhamos a Secretaria da Fazenda há alguns anos, né, seguidos aí, já encaminhamos também a Secretaria da Agricultura, já encaminhamos também a CCS, porque a CCS é o nosso grande parceiro, sempre trabalhamos junto, temos uma linha de atuação muito forte. Eu acho que o Luzivânio tem muita, vamos dizer assim, visibilidade dessas questões, né? E sei que o que ele está tentando é salvar aí os representados dele, né? Está tentando ajudar. Só que o sindicato se coloca à disposição, junto aí com a CCS, então, e a comissão, para a gente achar uma solução, junto com a Fazenda, que venha a, de fato, ajudar o produtor independente. Mas não dessa forma. Dessa forma, a gente sabe que vai trazer prejuízo para o Estado. Obrigado. Muito bem, agradecemos o Ricardo, os deputados que fazem parte da comissão. Vocês viram que, de fato, há pontos de vista diferentes, mas, de novo, quero enfatizar aqui, nós, os deputados, nós queremos que haja um acerto entre todos os setores. Nós não estamos a favor de A nem a favor de B. Só que faz 3 anos, deputado Mauro, que eu estou aqui, deputado Berlanda, deputado Padre Pedro, deputado Cobalcini, e esse assunto é decorrente, ele é sempre pontual. E acho que chegou o momento, e aqui estão as autoridades, eu torço que ocorra isso, está aqui a Fazenda, representada aqui pelo Ameria, ao qual vou passar a palavra agora, que a gente encontre, né, deputado Sopelsa, uma alternativa definitiva. A gente sempre está atuando aqui como se fosse bombeiro, sempre apagando incêndio, sempre tentando amenizar a situação. Acho que não, a gente devia ter uma legislação definida, claro, que a gente não se preocupasse com isso, com outros problemas que são muito mais importantes, que estão aqui nessa pauta, que não é esse aqui. Os problemas mais emergentes, na minha opinião, são 2 assuntos que estão aqui nessa pauta. E não é esse que devia estar resolvido já há muito tempo. Então, por isso, eu peço, dou a palavra agora ao America, que representa a Secretaria da Fazenda. Bom dia, deputado Natalino, senhores deputados, secretário Moacir Sopelsa, representantes, presidentes de entidades públicas e privadas aqui presentes, público também aqui presente. Agradeço, em nome do secretário Paulo Eli e o diretor de administração tributária, a oportunidade da Fazenda estar aqui para expor a sua opinião e trazer novidades. O que eu tenho são só novidades boas, não trouxe novidades ruins nenhuma. Bom, em relação aos benefícios fiscais do crédito presumido do alho, conforme o secretário já expôs, e da erva mate, serão prorrogadas por 1 ano. Então, a atual administração da Secretaria da Fazenda, geralmente eram por 3 meses, se decidiu prorrogar por 1 ano. Então, é uma boa notícia.
essa semana já será encaminhados os decretos. Em relação à redução de base de cálculo dos suínos vivos para fora do Estado, também eu já estou com a minuta de decreto pronta, pedido do secretário Paulo Eli, vai ser prorrogado até março de 2019, como o alho e a erva mate, também um período mais longo. Em relação ao decreto 780 de 2016, que depois a madeira também, será prorrogada até março de 2019. Em relação ao decreto 780, que foi alterado depois em abril de 2017 pelo decreto 1133, esse decreto 1133 só visou um pouco o regramento do regime especial, só visou um pouco, não resolveu, mas melhorou. Nós recebemos da CCS já em novembro de 2017 um ofício, recebemos agora também. Já existe um estudo no grupo de especialista em agroindústria, o GESAGRO, que é um grupo de fiscalização que nós temos, né, em Chapecó. Já nos remeteram, eu já repassei, como eu sou gerente de tributação, eu já repassei para colegas ali na agência de tributação um estudo para tentar resolver essa questão, que seja bom para os produtores, pequenos produtores, e que seja bom para o fisco também, para manter o controle, porque se o fisco tem um bom controle, isso é bom para todos, né? Concorrência leal. Né? Não interessa para ninguém que, né, que haja uma parcela sonegando e outra parcela pagando seus tributos. Né? Tem que combater. Nós tivemos também, agora, sexta-feira, eu estava viajando, eu não estava aqui, mas recebemos na última sexta-feira uma entidade, a Saborense, né, que se reuniu aqui na diretoria da administração tributária, foi tratado esse assunto. Também o Luzivânio me disse que ontem, né, estiveram com o secretário da Fazenda, expondo essa questão. Da minha parte, como gerente de tributação, eu estou totalmente aberto ao diálogo com a CCS, com o Ricardo Gouveia, nós podemos marcar reunião técnica para discutir isso e encontrar uma solução. Eu li todo o material, né? Eu li o decreto 780, realmente ele estabeleceu várias regras, né, severas para concessão de TTDs, agora suavizadas. Mas, como eu disse, estamos abertos, aguardamos até um contato, né, para podermos nos reunir agora com a gerência de tributação. Convidarei também o diretor da administração tributária para participar, tentar solucionar isso da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu estive na posse do secretário Paulo Eli e no discurso dele ele produziu uma peça, não sei quem é que vai ser deputado federal aqui, que é candidato, mas o discurso dele, ele produziu uma peça perfeita, porque eu há muito tempo, eu fui prefeito 2 vezes, presidente da FECAM, a gente luta para a simplificação tributária no Brasil, e é necessário a reforma tributária. E na visão dele é isso, a tributação da produção é uma coisa que tem que ser muito, muito latente, ela tem que ser rediscutida mesmo. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Nós temos que tentar eliminar a taxação da produção, encontrar outras alternativas, e esse convívio ele é interessante. Eu proponho aqui aos deputados que estão aqui, aos presentes, que isso seja liderado por vocês, pela Secretaria da Fazenda. Nós podemos participar, Comissão de Agricultura, participam as entidades. Deputado Sopelso, o senhor concorda? Concorda, deputado Cobalcino? Deputado Berlanda? Deputado Mauro, o senhor concorda? A Fazenda lidera o trabalho, vocês nos estimulam e eu coloco em apreciação aqui aos membros da Comissão, então, da Agricultura, a apresentação da moção para a revogação do decreto 780. Deputado Mauro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Primeiramente, cumprimentá-lo, ao tempo que cumprimento os colegas deputados, o Ricardo, nosso secretário de Estado da Agricultura, Nori Barbieri, Luzivânio, e também o Ameri, que representa aqui a Fazenda do governo catarinense. A moção, é claro que sempre é uma força a mais, né, para gestionarmos junto ao governo. Mas na semana passada esse parlamento já aprovou por unanimidade uma moção nesse mesmo sentido, né, inclusive de minha autoria, após uma conversa feita com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, conversa que, na verdade, nada mais é do que o desdobro da conversa do secretário da Agricultura, do Luzivânio, de vários, né, inclusive alguns deputados que estiveram com ele tratando deste assunto da revogação do 780.
Então, eu acho que nós fazermos mais uma moção é desnecessário, até porque ela leva já um endosso dos 40 deputados estaduais, né? Então, seria basicamente um serviço dobrado, mas se Vossa Excelência e assim for o entendimento dos colegas deputados, esse é um excesso que não prejudica, né? Então, deputado é Balquini. possível. Bom dia a todos, saudar nosso presidente Natalino Lázaro, os deputados, o Mauro de Nadal, vice-presidente da Comissão de Agricultura, deputado Berlanda, deputado Padre Pedro, nosso querido secretário de Agricultura e deputado Moacir Sopelsa, enfim, a reunião muito representativa hoje aqui, saudar a todos os presentes, o presidente da SIDASC, o Inuri Barbieri, o presidente da CCS, o Luzivânio, o presidente do Sindicarne, o Ricardo Gouveia, nosso representante da Secretaria da Fazenda, o Aneri. Aliás, precisamos ser justos. Eu estive na posse do secretário Paulo Eli, estava lá o Mauro, estava lá o presidente da Assembleia, estava o deputado Natalino e outros deputados, mas aquilo que ele, a manifestação que ele fez no seu pronunciamento, está cumprindo à risca. E as decisões anunciadas aqui vêm exatamente ao encontro daquilo que ele prega, né, de não penalizar o produtor. Então, eu quero aqui que o amigo seja, né, o portador de que a Comissão de Agricultura e a Casa, enfim, aplaude, né, a decisão de governo, tá, através da Secretaria da Fazenda, né, que desonera a produção. Isso é um discurso, né, que é recorrente, que todos nós fazemos, mas que a prática é muito difícil, na prática é difícil de acontecer. Tá? Claro, em relação ao decreto 780, que a gente já tem ouvido, né, desde o ano passado, tantas reclamações, e a gente não sabe exatamente de quem foi a autoria desse, o iluminado, e que editou esse decreto e que publicou esse decreto, que trouxe, né, tanto transtornos especialmente aos pequenos produtores. Então, me parece que a moção já apresentada pelo deputado Mauro, tá, mas a Comissão de Agricultura, penso que ela reforça bastante, que nós deveríamos também aprovar aqui a revogação. Não pura e simples a sugestão, mas uma solicitação, um apelo pela revogação desse decreto. É uma coisa um pouco mais contundente, um pouco mais forte do que simplesmente sugerir que se faça a revogação ou a suspensão, mas sim como uma coisa, né, mais firme, porque não é possível mais aceitar, né, a continuidade desse decreto. No mais, cumprimentar o secretário deputado Natalino, presidente dessa comissão, pelos encaminhamentos que estão sendo dados, pelas manifestações aqui. Realmente muito produtiva essa reunião. Então, o meu voto, presidente, é, né, para que esta comissão encaminhe, sim, reforçando já a apresentação da moção do Mauro em plenário. Senhor presidente. Pois não. Me permite? Nessa mesma linha, entendo importante a fala do deputado Valdir Cobalcini. O que mais causa estranheza para nós deputados é o fato de que esses agricultores, todos eles estão sendo notificados. O agricultor está sendo notificado. Sou vice-presidente aqui da Frente do Cooperativismo, aqui no Parlamento, e a gente acompanha muito de perto todo o desdobro da cadeia produtiva nos vinculados ao cooperativismo. E ali nós percebemos de que, não ocorrendo
o pagamento do imposto por parte da cooperativa, que é o devedor principal, a notificação vai para a cooperativa. E, nesse caso, a notificação daquele que deixou de pagar o imposto que comprou deste agricultor, a notificação está indo para o agricultor. Então, de repente, nessa moção, se inclua também a anulação dessas notificações, porque quem é o devedor desse processo? Em um modelo, nós temos uma espécie de devedor, e no outro, o devedor deixa de ser, né, aquele que realmente deixou de pagar para ser o agricultor, ou seja, é mais fácil penalizar o pequeno, é mais fácil penalizar o agricultor. Então, eu acho que o governo também precisa rever essa questão das notificações, porque é nesse processo que está dando o calor maior, né? É esse agricultor que está impaciente com esse momento. Então, eu acredito que, já que vamos votar novamente uma moção, que se contemple também essa questão da anulação dessas notificações. Perfeito, muito obrigado. Deputado Berlanda, sua opinião? Eu também quero cumprimentar o presidente e os demais deputados, cumprimento aí o nosso secretário, em seu nome cumprimento todas as demais autoridades, a Fazenda. Senhores e senhoras, quero cumprimentar o Lávio e a sua esposa, que representam aqui hoje os produtores de alho lá da Serra Catarinense. E quero dar um testemunho aqui, secretário. Falava rapidamente ontem, participei numa reunião na IPAGRE, na semana retrasada, lá junto com o Gilmar de la Maria, o Caco, e ele me mostrou da gravidade, junto com os produtores de alho, que está acontecendo. Só para terem uma ideia, senhores, foi colhido o alho, e o alho está nos barracões, o pessoal não consegue vender. Por quê? O alho importado, ele entra com preço melhor. Então, se o produtor for vender o alho do jeito que está no preço, ele não consegue pagar o financiamento do Banco do Brasil. Então, eu vi, e vi com meus próprios olhos, a tristeza daqueles produtores. Eles não sabem como que eles vão buscar um novo financiamento para replantar o alho. Não estava o gerente do Banco do Brasil, assumi um compromisso lá de estar junto com a diretoria do Banco do Brasil para a gente buscar uma solução para renovar esse empréstimo de uma forma que eles não sejam penalizados para não buscar mais um dinheiro agora para fazer o replantio esse ano. E o alho está lá no barracão. Os madeireiros, da mesma forma, que a região ali, na região serrana, depende muito disso. E a Fazenda, eu quero realmente parabenizar o Paulo Eli, juntamente com a equipe toda, por já ter tomado essa decisão da renovação, né, da redução do ICMS já a partir, então, de março, e que seja feita por um ano. Então, aquela nossa conversa de ontem, né, Sr. Pelso, foi resumido, e tive a felicidade de estar sendo chamado para substituir o deputado José Milton aqui e ter a oportunidade de encontrar o secretário junto com a equipe da Fazenda e os demais deputados aqui. Parabéns à Secretaria da Fazenda, né, e eu vou levar essa notícia em primeira mão lá para a CAPA, né, que é a Associação dos Produtores de Alho, e também os sindicatos madeireiros. Sorte não se compra em supermercado, sorte se tem, né? Muito bem. Eu creio que esse assunto, Luzivânio e o Ricardo, está esgotado, está encaminhado. Vamos repetir. A Secretaria da Fazenda lidera esse processo, né? A Meri lidera o processo. Nós vamos responder à medida que vocês nos chamam para a gente encontrar uma alternativa. Combinado? Luzivânio, 20 segundos. Só mais uma parte. Eu tive em dezembro de 2016, através da FAESC Senar, na França, conhecendo o projeto de biogás, onde tem usinas de biogás num modelo diferente de biodigestor do que nós temos aqui, que é uma lona embaixo, outra em cima. Lá a temperatura estava a 2 graus negativo e o biodigestor funcionava a 38 graus. Então, a gente, de lá para cá, trabalhou com um grupo europeu e agora foi aprovado 3 plantas no Brasil. Vai ter 30 mil euros para fazer o estudo de viabilidade econômica que eles vão vir. Nós vamos fazer uma aqui no Sul, outra em Faxinal dos Guedes e outra em Guaraciaba. E a gente só precisa que a comissão encaminhe uma carta de intenção, colocando como a CCS também tem interesse nisso, está trabalhando, mas que aprova o pleito da CCS de trazer essas plantas de alta tecnologia aqui para o Estado. Então, se vocês concordam, para que a gente possa cada vez mais trabalhar isso, que é algo interessante para o nosso Estado pela alta produção de dejetos que tem. Em discussão o requerimento? Senhor presidente,
Só gostaria que o Luzivânio explicasse um pouquinho melhor como é que é esse processamento todo. Na verdade, é a usina de biogás. Então, dentro da mais alta tecnologia, são biodigestores que são construídos da terra para cima, tudo em concreto armado e também em aço inoxidável da mais alta qualidade para não haver corrosão. E ali, então, é uma usina, e são mini usinas também. Hoje tem dentro de containers para média propriedade rural, e isso vai gerar energia que será jogada na rede, não para uso dentro da propriedade rural. O modelo europeu, eles vendem na baixa tensão a 22 centes de euro e compram da alta tensão a 22. Eles compram a 9 centes de euro da alta tensão e vendem na baixa 22. Então, o próprio incentivo do governo europeu é para que a indústria, para que aquela propriedade seja autossuficiente e ela consiga se pagar no investimento. Então, é um modelo que a gente futuramente quer trazer para Santa Catarina, mas a princípio são 3 plantas para que essas empresas europeias, que são os clusters de empresa, possam vir e vender esses projetos em Santa Catarina. E a construção desses equipamentos é a Fornari de Concórdia, não sei se alguém conhece, mas eles então estão buscando mais com a engenharia da União Europeia, para que não se perca a qualidade. A patente do projeto vai ficar para eles, mas a construção, para diminuir custo para Santa Catarina, para o Brasil, será construído aqui os equipamentos. Esse material está sendo colocado através de uma empresa particular? É a União Europeia que investe, o governo europeu, então, que faz isso, mas é as empresas de lá. É a Abert, tem várias, tem a Fertigás, tem a Abert e tem uma outra que está entrando agora para fazer um projeto cada região. Em Jaguaruna, nós temos, dentro de um círculo de 10 quilômetros, 27 mil suínos, que lá, então, será um projeto que será unificado às propriedades. E no oeste, em Faxinal e Guaraciaba, será numa propriedade só. Então, será um projeto particular. A preocupação que tenho, senhor presidente, nessas espécies de encaminhamentos, é sempre com a concorrência, né? Porque se nós referendarmos um encaminhamento aqui, nós podemos, de uma forma direta, estar beneficiando um segmento e em detrimento dos demais. Mas se não há concorrência no mercado e é o único que está sendo apresentado, aí sim não vejo problema nenhum em apresentar encaminhamentos pela comissão. Mas a ressalva que faço é que a gente tenha um cuidado, porque isso pode gerar ali na frente algumas manifestações por quem for desfavorecido dentro do processo, né, que lide também com esse sistema de questão de tratamento e encaminhamento Mauro, de jatos. É justamente para que apoiem a CCS na busca dessas novas tecnologias. Não está vinculado a empresas, e sim à Associação de Suinocultores. A intervenção do deputado Mauro é pertinente. O governo do Estado elaborou um programa, um projeto de criação de uma política estadual do biogás. Foi liderado pela Secretaria da Agricultura, o deputado Moacir Sopelsa, que pagou a conta, que pagou o projeto. A parte técnica foi feita pela FAPESC, eu fui o representante da Assembleia nesse projeto. Todos os órgãos do governo do Estado foram envolvidos, a Fátima, a SDS, a Secretaria da Agricultura, a SC Gás, a Celesc, a Secretaria da Fazenda deu parecer, e constituiu-se um projeto que ele contempla um modelo econômico, um estudo econômico de viabilidade econômica do aproveitamento de dejetos de animais para geração de energia e de gás, e também foi em busca de projetos técnicos, de projetos como esses da Alemanha, os projetos de ponta para serem implantados como modelo aqui. E o marco legal do biogás está na Assembleia, chegou a semana passada, foi encaminhado pelo governo do Estado. Foi a alternativa que nós encontramos para que ele pudesse ter mais celeridade. Está aqui o marco legal para ser discutido. Eu espero que a Comissão de Constituição e Justiça leia rápido aqui no plenário e faça os encaminhamentos. E o marco legal, o deputado Sopelsa que assinou, que mandou, que fez, ele estabelece a política estadual do biogás. Aí sim, Luzivânio, com a política estabelecida, você vai abrir o leque para a preocupação que o deputado Mauro tem, de permitir regras, tá certo? Critérios para a implantação desta que, sem dúvida, vai ser uma atividade, uma nova alternativa, uma atividade econômica para o nosso produtor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E mais, o marco legal, deputado Sopelsa, vai ser o primeiro do Brasil.
No Brasil não existe legislação específica ainda sobre política do biogás. Vai ser o primeiro marco legal do Brasil. Faço um apelo aqui aos colegas deputados que a gente discuta nesse ano, que ainda nesse primeiro semestre, a gente, né, deputado Sopelso, Vossa Excelência daqui uns dias estará aqui de volta, nos ajude para aprovar, porque vai ser muito importante e a iniciativa de vocês é válida. Entretanto, na minha opinião, vamos discutir isso internamente na legislação para que a gente possa dirimir dúvidas como essa de Vossa Excelência. Presidente, só uma questão também de ordem. Então, queria só dizer o seguinte, quando se discute o marco legal, uma das coisas que precisa pensar no país, no Brasil, e talvez Santa Catarina possa começar isso, né, é o seguinte, essa energia, para ir para a rede, né, para as distribuidoras e as geradoras de energia comprar isso, né, é uma energia ainda muito cara. Então, precisa ter aí uma política, né, na área de energia, que essa energia que sobra seja absorvida. A Europa e os Estados Unidos, hoje, tem esse tipo de mecanismo, né? Quando, você veja bem, quando ele vende a 22, né, e compra a 9, essa energia produzida lá no nosso caso aqui, por hidroelétricas, por termoelétricas e tal, você veja bem, quando entra a termoelétrica no nosso sistema, o nosso custo vai lá em cima. Essas energias desse tipo de produção por biogás, ela também. Então, talvez tenha que haver aí algo que dê um equilíbrio nessa conta do custo dessa energia. Desculpa, Ricardo, isso mesmo está previsto isso no marco legal. Isso está previsto. Inclusive, ele está aberto, porque o marco legal está aqui para ser analisado, para ser discutido. Eu já sei que tem emendas que vêm vindo para o marco legal, e é uma discussão que a sociedade catarinense tem que fazer. Tá? Vocês têm que fazer, porque, afinal, eu entendo, deputado Sopelso, os maiores, os interessados têm que ser a agroindústria e tem que ser os que produzem, os produtores, porque não é uma questão de alternativa de renda que nós colocamos, nós vamos transformar um problema que temos, né, em alternativa econômica, mas de forte impacto ambiental, gente. Nós temos que olhar muito esse lado do impacto ambiental, especialmente lá no nosso Grande Oeste e no sul do estado. Mas, ponto. Gente, muito obrigado por esse primeiro item, e nós precisamos avançar um pouquinho mais. Eu acho que aqui todos estamos curiosos para ouvir essa questão que infelizmente, assolou de maneira marcante, né, Ricardo, a indústria catarinense, em função de alguns últimos acontecimentos. Como ele não falou ainda, deputado Sopelso, se o senhor concordar, eu passaria a palavra para o Inori agora, né, para ele fazer um posicionamento do que vocês, pela tua experiência, sente, o que é que vamos passar para a sociedade, tá certo? E o que nós vamos concluir aqui, se é que nós pudermos fazer alguma coisa. Então, passo a palavra para você. Inicialmente, cumprimentos ao presidente da comissão, demais membros da comissão, demais deputados, deputado secretário Sopelso, companheiros, convidados, técnicos que participam. Na verdade, a SIDASC é o órgão do governo que cuida da área de defesa sanitária animal e vegetal. E a SIDASC, ela faz parte desse processo desde o criatório até a plataforma dos frigoríficos de inspeção federal, onde é feita, então, a inspeção federal que dá o aval e a garantia de qualidade desse produto para o mercado interno e para a exportação. Mas, acima de tudo, a SIDASC é o órgão do Estado que recebe todas as missões internacionais via Ministério da Agricultura, via Secretaria de Estado da Agricultura, e acabam culminando na SIDASC para fazer as vistorias, das auditorias de nossos compradores, nossos clientes internacionais, e a SIDASC que participa desse processo diretamente, mostrando de que maneira é produzido isso em Santa Catarina. E a gente tem procurado fazer a nossa parte, mas, infelizmente, isso chega a revoltar, porque a maneira midiática que é divulgada essas ações, sem nenhum problema técnico de maior gravidade de saúde pública, não há nesse processo nenhum problema sanitário de saúde pública que possa impactar nem no nosso consumidor catarinense, nem no consumidor internacional, aonde é um processo que claramente foi mostrado as causas, os motivos e a fraude
não havia nenhuma razão dessa publicidade de graça contra a produção catarinense e brasileira. Eu acho que o maior adversário que o Brasil está tendo e Santa Catarina está tendo no seu objetivo comercial de venda do seu produto é o próprio Brasil, é a própria situação brasileira, de mídia, de companheiros de governo que estão se aproveitando de uma situação para se promover. Então, desculpe a minha franqueza, esse problema poderia ser estancado na origem, era sabedores quem eram os fraudadores, era sabedores quem eram as pessoas, porque ele não implica em nada em cima de qualidade de produto para o consumo humano. Todo mundo que trabalha com isso, e aqui está outros representantes, sabem que no intestino dos animais, das aves, tem mais de 200 tipos de salmonela. E somente 2 dessas salmonelas são impeditivas aos seres humanos, a qual tem um país que normatiza isso, porque cada vez que você abre um acordo comercial, que você faz uma venda com um país, você faz um acordo sanitário com esse país, para se vender, para saber quais são as exigências desse país. Mas nós temos um órgão internacional, que chama-se OIE, que determina normas de mercados padrão. E o Brasil participa dessa OIE, o Brasil é membro, o Brasil cumpre, e o Estado de Santa Catarina cumpre isso. Então, esse frango, que não é, ontem fui indagado, qual era a diferença, por que para exportar é exigido isso e para nós consumir aqui dentro não se exige? Não se exige porque não tem nenhum problema que possa afetar todo produto que tem origem de inspeção, eu diria federal, estadual, municipal, que tem um carimbo, está apto para consumo. O que não passa, não está apto. E esse frango que, às vezes, por força aí de alguma coisa, aparece no mercado aí com rótulo de exportação e está no mercado, é porque ele está apto para consumo. Ele só não foi exportado, mas está apto. Ele não devia aparecer com rótulo de exportação, mas acaba aparecendo de vez em quando. Então, eu quero dizer aos senhores que o prejuízo é inevitável. Por que eu digo isso? Porque quando na Operação Carne Fraca, a demanda dos mercados compradores foi tamanha, de novas normas, novas regras, novas exigências, que acabou trancando a exportação, acabou travando a exportação, porque as exigências são tantas que não há como, de container em container, de lote em lote, fazer exame, que não dá fluxo. E os prejuízos estão apontados pelas empresas. Aquilo que falou o secretário Sopelsa aqui, você acha que um produtor vai ganhar dinheiro? Você vê um frango no mercado a R$ 2,50 o quilo. Acha que o produtor vai ganhar dinheiro? Você vê um litro de leite a R$ 1,50, que a caixinha custa 60. Você acha que um produtor vai ganhar dinheiro, 1 quilo de costela bovina a R$ 8,00, criar um boi lá na ponta? Não sobra para o produtor. E, mais uma vez, senhores deputados, é o produtor que vai pagar a conta. Porque a indústria vai ter que se salvar. E não vai ter dinheiro para repassar para o produtor o suficiente nessa crise que nós vamos viver. A crise da economia brasileira foi ano passado, mas a crise do agronegócio é esse ano. Por que é esse ano? Porque o ano passado, palavras do presidente do Banco Central do Brasil, que disse a culpa da inflação baixa é da agricultura. Produziu demais, tem muito alimento, e a culpa é deles, porque tem comida nunca vista na história do Brasil, uma relação custo-comida de salário mínimo. Nunca se comprou tanta comida com salário mínimo como está hoje. Tanto que a inflação brasileira do ano passado foi fraudada. Foi fraudada porque a inflação do ano passado foi feita em relação ao salário mínimo. O salário mínimo, a pessoa se preocupa em comer, ela não leva em conta serviço, ela não leva em conta energia, ela não leva em conta combustível, ela não leva em conta telefone. Isso o próprio governo anunciou, que a inflação do ano passado ela foi trabalhada em cima da comida. E a comida em excesso resultou em tudo isso. Mas o excesso da comida veio da Operação Carne Fraca, que travou as exportações, e apesar delas terem andado, elas podiam ter andado muito mais. E agora, a partir dessa nova operação, aqueles que não devem, as indústrias que não devem, vão pagar a conta junto. Porque vão começar a chegar, inclusive para Santa Catarina, as cobranças de novas exigências para a exportação. E isso encarece produto. E eu fico muito triste,
porque eu vi o meu ministro da Agricultura declarar que eles participaram da operação. E eles podiam ter dito, Polícia Federal, isso não precisa ser divulgado. Vocês sabem quem são os fraudadores. Houve uma denunciante que está presa. Para que jogar isso na mídia internacional? Gente, hoje tu apertou o botão, o mundo está sabendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que começam a parar importações, começam a represar produto nos portos, e o mercado interno brasileiro, não cabe isso dentro, gente. Nós produzimos no Brasil 13 milhões de toneladas de frango, das quais 4,5 são exportadas. É o maior exportador mundial. Isso vai parar onde? Vai parar no produtor rural, com maior aumento de alojamento de lote, com diminuição de pagamento, porque a indústria não tem dinheiro para pagar, está tendo prejuízo desde o início do ano. Botou uma indústria numa situação que pode ser falimentar, que perdeu 5 bilhões de um dia para outro, e nós, infelizmente, acionistas dessa indústria, e que vimos nossas ações em um ano cair de R$70 para R$24, daqui a pouco essa indústria está em recuperação judicial, uma das maiores indústrias do país. Então, eu quero dizer aos senhores que é lamentável que o governo federal, através do órgão Polícia Federal, continue usando a mídia para se promover de uma forma sem ter o respeito com os outros setores da área produtiva. Então, eu, que conheço isso particularmente lá na cidade, de quanto custa e quanto é penoso abrir um mercado, e aí o secretário está aqui do lado, junto com o Ricardo, o Luzivânio, quanto custa abrir um mercado? Vou dar um exemplo prático, a gente trabalhou 10 anos para abrir a Coreia. 10 anos. Quando a gente abriu a Coreia, que nós festejamos, não chegou no fim do ano, a Coreia, porque o Brasil não tem acordo bilateral com a Coreia, taxação de 25% que inviabiliza as vendas. Então, mas cadê a diplomacia brasileira que devia estar lá nessa hora, já preocupada, já tentando ajudar o setor produtivo? Gente, nós estamos brincando nesse país com um querendo aparecer mais que o outro, um querendo se mostrar mais que o outro. Nós não perdemos o respeito pelas instituições, perdemos o respeito por aqueles que devem coordenar um processo, e cada um está fazendo o que quer, e daqui um pouco o navio é o mesmo. Nós estamos correndo um risco esse ano do agronegócio de falta de ganho, não por falta de produto, por excesso de produto, mas o ganho, infelizmente, do produtor rural, cada dia está menos. Daí o suinocultor vendendo carne suína a R$5 o quilo, porque o suinocultor, o cara vai, enquanto a frango a 2,5, por que ele vai comprar outra carne, outra proteína? Então, e o Brasil não se recupera, está aí os índices de crescimento que nós vimos acontecer, não tem estrutura interna ainda para absorver a nossa produção, e nós estamos botando fora de graça um mercado internacional que foi duramente conquistado, está sendo jogado fora por pessoas despreparadas, por pessoas que deveriam ter mais respeito com quem produz, com quem paga imposto e com quem trabalha. Então, eu, sinceramente, estou muito magoado, muito triste, porque o Estado de Santa Catarina, através de todos os seus governos, todas as suas entidades, todas as suas indústrias do agronegócio, os seus produtores, estão cada dia mais buscando tecnologia, cada dia melhorando a qualidade, cada dia buscando melhorar para poder ser competitivo no mercado internacional, e tudo isso é botado fora de graça. Então, desculpe o desabafo, mas, infelizmente, é essa situação que nós estamos vivendo e estamos prevendo após essa desastrosa operação deflagrada ontem, que parece-me que aquilo do ano passado não serviu para nada. Aquele exemplo do ano passado não serviu para nada, porque voltaram a fazer a mesma coisa em cima de uma coisa que não tem resultado prático nenhum. Porque existe no Brasil, só para dizer qual é a diferença, o Brasil está dentro dos parâmetros que a OE determina das salmonelas, como o que estava sendo exportado o mundo também. Como tem países mais exigentes, esses países que houve uma fraude, que é crime, que deve ser punida, mas não precisava dizer que estava fazendo isso para o mundo inteiro. Então, obrigado pela oportunidade, e desculpe o desabafo. Muito bem. O assunto oportuno. Eu penso, secretário Sopelsa, que eu gostaria de extrair deste assunto aqui uma estratégia de ação política nesse sentido.
Então, se é que tem que fazer alguma ação política. Aqui estão os deputados presidentes da comissão, secretários, estão os setores. Então, me penso que agora, daqui para frente, a gente pudesse, secretário Sopelsa, quem sabe o senhor lidera isso, o que nós podemos fazer, porque, de fato, é um absurdo o que está acontecendo e o nosso está em jogo o nosso modelo, né, Barbieri? Nosso modelo de integração, de cooperação, que está dando certo. Então, não é só hoje uma empresa, né? Está modelo, toda uma cadeia produtiva e realmente preocupa. Secretário Sopelsa. Também, deputado Natalino, só concluir um pouco daquilo que disse o Barbieri. Por exemplo, em Santa Catarina, o que foi que aconteceu na indústria da BRF que teve o problema? O que aconteceu em Santa Catarina? Não teve nada na indústria de alimentos. Teve uma denúncia de fraude nas rações, que nós não sabemos o que é. Nas rações, não tem nada de salmonela que foi denunciada dentro da BRF nas plantas dela em Santa Catarina. Teve numa planta de Carambeí e outra planta duas plantas do Paraná. E uma em Goiás. Mineiro. Quer dizer, em Santa Catarina não tem nada. E você escuta, lá em casa, a nossa funcionária diz o seguinte: por isso que nós ficamos doentes. Que produto que nós estamos comendo? E, na verdade, nós estamos oferecendo produto seguro, não é produto que não pode ser consumido. Desde 2012, o Ministério da Agricultura sabia que tinham ações caminhando de fraude em produtos. Por que deixar até chegar 2018 e daí fazer o alarde que foi feito? Por exemplo, se Santa Catarina teve problema na fábrica de ração, antes de fazer o estardalhaço que foi feito, o que foi que houve na fábrica de ração? Que tipo de alteração está sendo feito nesse produto? Nós não sabemos que alteração que estava sendo feita no produto. Não foi dito ainda. Só foi dito que a empresa em Santa Catarina teve busca e apreensão, que teve gente presa e etc. e tal. Mas que tipo, por que foram presos? O que cometeram? O nutricionista que cuida das fábricas de ração da empresa em Santa Catarina, nem ele tem conhecimento do que era que estava acontecendo. Então, quer dizer, realmente é botar fora um patrimônio que foi construído com sacrifício de todos, que dura aí mais de 80 anos em Santa Catarina e que é uma matriz da economia do nosso Estado. Então, temos sim que ficar indignados. Na linha que solicitou o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Natalino, nós pensamos ontem na Secretaria da Agricultura, e eu acho que nós deveríamos construir isso junto, de fazer um pedido ao ministro da Agricultura, e não sei de que forma que a gente pode escrever isso, mas nós temos que se manifestar que, da forma que estão sendo feitas as denúncias, da forma que elas são colocadas para o mundo, porque não é só para o Brasil, elas não dão para nós, não vão refletir uma posição de você realmente aquilo que se está fazendo é isso que tem que estar sendo feito. Então, elas não estão respondendo aquilo que precisa ser feito e da forma que precisa ser feito. Se o Ministério da Agricultura tem conhecimento, quando vai fazer a ação, que se dê informações precisas para as pessoas não ficar em dúvida, inclusive, da qualidade dos produtos que nós estamos consumindo. Então, acho que junto nós poderíamos envolver a BPA, poderíamos envolver o setor, os sindicatos, os setores produtivos, e a gente se manifestar ao ministro da Agricultura que a forma que as coisas estão sendo conduzidas, elas não são nada para valorizar o produto, mas sim
sem necessidade, né? Porque se houvesse necessidade, que fosse realmente uma questão que está colocando em jogo a segurança alimentar, que está colocando em jogo a qualidade dos produtos que nós estamos consumindo, mas não está, não é a realidade, é aquilo que aconteceu com a carne fraca. Foram questões pontuais e que eu vi o governador Raimundo Colombo tentando explicar na Coreia, não, mas nós não temos o problema. E os técnicos deles se olhavam, né? Chegou no momento como o tradutor, eu entendi aquilo que o governador dizia e não aquilo que o tradutor. Daqui um pouco ele disse o seguinte, não, mas o senhor não precisa vir se justificar. Foram vocês que disseram que vocês têm o problema. Não somos nós que criamos o problema para vocês. Quer dizer, foi criado um problema que não era aquilo que foi dito, que se teve que fazer muitas explicações, que se pagou caro, e esse de agora, podem ter certeza, é a mesma coisa. Já começa, não se tem ainda, né, Ricardo, dados precisos, mas a comunidade europeia já começa a solicitar informações, já se começa a ter rumores de suspensão de carregamentos, e isso vai acontecer. Não é só, e eu finalizo já, não é só a questão sanitária que vai ser olhada agora vem o aproveitamento da expertise de jogar ainda mais os preços para baixo por causa da concorrência, e nós somos um país que estamos conquistando mercados importantíssimos, estamos vendendo para países de grande consumo e que prejudica os exportadores dos outros países. Então, além de nós termos nos defender na questão de esclarecimento, nós também vamos sofrer a pressão na queda do preço. E aquilo que disse o Barbieri, a indústria vai ser penalizada e, de contrapartida, nós estamos juntos no mesmo barco. Tá bom, muito bem. Eu gostaria, o Ricardo, se você me permite, abrir para os deputados nessa linha de raciocínio, e também queria ouvir rapidamente ao SESC, né, Paulo, também a FECOAGRO, a respeito dessa questão. Eu abro primeiro, Ricardo, se você me permitir, os deputados. Então, faz favor. Na verdade, até é um assunto que para mim é um pouco complicado até de falar, porque é uma empresa associada à nossa entidade, né, que está sendo alvo da investigação. Porém, quero deixar claro que a nossa entidade, também participam de todas as demais empresas aqui, e toda e qualquer investigação é sempre muito bem vista, né, por nós, porque nós queremos sempre preservar a qualidade, né? Então, se existe fraude, seja apurada, seja penalizada, quem for que seja. Mas eu tenho que concordar aqui plenamente com o que o Inuri falou, né? Em momento algum se fala em qualidade de produto. A qualidade do produto brasileiro, né, é hoje admirada por 150 países que nós exportamos. Nós não chegamos, no decorrer desses anos, a maior exportador de frango do mundo, né, sem qualidade, né? Acho que só esses índices, só esses números, já dão a prova de que nós temos qualidade, né? Se houve ali qualquer manipulação que está sendo apontada em resultados e tal, de laboratórios, né, ela deveria ter sido tratada exatamente na empresa, suspendido, se fosse o caso, a empresa, então, como foi suspensa agora, né, tomar as penalidades necessárias à empresa, né, mas não jogar isso como uma situação de setor, né, de mercado. E ontem isso foi na segunda-feira, ontem nós já recebemos ligações de vários mercados internacionais, né, querendo saber o que aconteceu, de que forma aconteceu, querendo saber se esses laboratórios também prestam serviço para as outras empresas, e aí pode vir também retaliações em outras empresas, né? E como eu já falei anteriormente, nós estamos no início de ano que está dando continuidade a 2017, fruto do que aconteceu com a carne fraca lá no seu primeiro momento, né? Ainda estamos dando explicações, né? E na sequência da carne fraca, todos os mercados vieram aqui, ou o Ministério foi lá, resolveu, tratou, mostramos, os níveis de controles e de segurança aumentaram no Brasil e no mundo inteiro para relação à carne brasileira. Isso custou bem mais caro para nós também, né? Mas, lamentavelmente, é novamente um episódio para jogar para a mídia contra o Brasil, porque as demais empresas vão sofrer também, né? O mercado vai sofrer esse problema. É lamentável isso.
Muito bem. Eu queria abrir agora para os deputados, já que houve um encaminhamento por parte do secretário Sopelsa, ouvir a opinião dos membros da nossa comissão. Deixo a palavra livre. Ainda bem que você está aí. Mas até gostaria que o Enori tivesse aqui, porque realmente o desabafo dele... O desabafo dele acho que foi muito... Está tratando do assunto ali fora por telefone, acho que ele já está acalmando o mercado aí. Foi muito oportuno que ele falou e que nós pensamos e a gente não consegue, né, em poucos minutos, traduzir da forma... Eu estou elogiando pelo teu desabafo, presidente da cidade, Kenuri Barbieri. A capacidade da mídia brasileira, e às vezes com a participação até mesmo do Ministério, falta um pouco de patriotismo ao Brasil. Você não vê isso numa nação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a bandeira é uma coisa sagrada, os interesses da nação é uma coisa sagrada. E aqui parece que se age até de forma deliberada, proposital, contra os interesses da nação. Veja, né, os prejuízos que isso provoca ao Brasil. Mistura isso tudo com Lava Jato, dá a impressão de que tem bandido aí, isso que a mídia mostrou. As pessoas que de senso comum acabam, né, interpretando como se fosse tudo a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o mesmo espaço do Jornal Nacional quer dizer, divulga uma coisa dessa. Então, é revoltante mesmo. É revoltante. O estrago, me parece que ele pode ser dirimido, pode ser diminuído. Naquela operação carne fraca, o país deu uma resposta rápida. E se articulou bem. E Santa Catarina, me parece agora, o deputado Natalino e os membros da Comissão de Agricultura, e aqui as autoridades todas que têm relação com o setor, também precisam se posicionar. E eu acho que esse encontro aqui deve provocar essa reação do Estado, primeiro para o Estado e depois para o país. Né? Uma comitiva de Santa Catarina, liderada pelo governador em exercício e por membros desta comissão, enfim, da agricultura, de todas as entidades aqui representadas, eu acho que não tem outro caminho que não levar esse reclamo ao país, sob pena de que a gente amargue e agrave. Não saímos ainda da operação carne fraca e agora vem mais uma paulada na cabeça de Santa Catarina. Então, me parece que a gente precisa defender os nossos interesses. Se alguém agiu com extrema irresponsabilidade, que nasça daqui uma reação a tempo, né, e de que a gente não venha a sofrer um prejuízo que talvez seja irremediável. Né? Então, eu proponho aqui, deputado Natalino, que o secretário Moacir Sopelsa, com todas as entidades e o governador em exercício, Eduardo Moreira, promova um encontro e desse encontro tenha uma palavra, né, de Santa Catarina em relação a isso e que, posterior a isso, se busque o Ministério da Agricultura e até mesmo uma audiência com o presidente da República. Muito bem. Continua aberta a palavra aos senhores deputados. Sim. Eu acho que eu deixo para eles concluírem. Muito bem, quero cumprimentar. Deputado Valduga, uma sugestão do vice-presidente. Certo. Ele é bem maior do que eu, inclusive. Que nós, né? Que nós. Eu ia deixar para o final ao SESC. Sim. Então, eu queria ver primeiro então, uma manifestação do SESC a respeito disso. Ótimo, ótimo. Paulo. Presidente Natalino, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. A gente saúda também os demais componentes aqui desse plenário. E dizer que
o estrago já foi feito. Não vamos nos reportar, tá, aquilo que dos impactos, porque o Inuri foi muito feliz nas suas colocações. Tá? Agora, o sistema cooperativo catarinense, tá, representado no setor de carnes pela Aurora, abate em torno de 4.500.000 suínos ano, em torno de 1 milhão de aves por dia. Viu? E trabalha aí com um universo de mais ou menos 15.000 famílias, viu? Nessa área aí, que são os seus integrados. Viu? Isso se nós considerarmos só, viu, a produção de carnes. Viu? Se nós vamos pegar a produção de milho, tá, e de soja, viu, que são dos principais componentes da ração, que alimentam, entende, essas duas cadeias produtivas, ou seja, o milho e a soja, que são transformados em carne, que depois vão lá para fora, né, o universo é muito maior. Tá? E, né, mesmo, tá, o sistema cooperativo não tendo sido absolutamente apontado ano passado, tá, e esse ano, evidentemente, todas as agroindústrias também não foram apontadas, à exceção de uma que não foi, entende, como o Inuri bem colocou, tá, uma questão de sanidade, mas uma questão, tá, digamos assim, de procedimento, como o secretário falou, né? Mas, entende, esse pessoal, entende, que fez esse alarde todo, não tem noção, entende, de como que as coisas, entende, acontecem. Viu? Ora, no Brasil, ou aqui em Santa Catarina, nós temos em torno de 15% da população, tá, no meio rural, 85% no meio urbano, que consomem os produtos que esses 15% produzem. Tá? E eles, em muitos casos, não têm noção, tá, do que as coisas realmente acontecem. Tá? E toda a cadeia produtiva, sem exceção, depende do consumidor, tá? Que vai comprar o produto final, entende, para se colocar na mesa. Falou-se aqui sobre custos de produção, o preço da coxa, da sobrecoxa, R$ 2,90, tá? Mas o pessoal está dando risada que compra isso aí, entende? Mas é a cadeia produtiva. Isso é manter isso aí. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Tá? Quer dizer, no meio rural, tá, é relativamente fácil discutir esse assunto, mas o consumidor, que representa 85% da população e que não tem, tá, negócios diretos com a cadeia produtiva, viu, aí a coisa muda. E isso sem falar no mercado efetivamente lá fora. Eu me lembro que o último foco de febre aftosa, viu, que teve no Brasil, aconteceu lá em Mato Grosso. Santa Catarina sentiu os reflexos disso aí. Por quê? Tá? Porque o importador russo, viu, acha que isso aconteceu no Brasil, tá, e não pontualmente. Tá? Isso é que precisa ser dito, tá, para as autoridades, viu, antes de cometer, tá, uma coisa dessa natureza, viu, que repercute no mundo inteiro, viu, tem que se analisar os reflexos disso aí, puxa vida, viu, porque o impacto, tá, econômico, tá, para o Brasil é muito grande. É muito grande. O sistema cooperativo, é uma coisa muito solidária. A gente defende o sistema. O próprio Losivânio, que é presidente da CCS, é presidente de uma cooperativa. Ele tem perfeita noção disso, tá? E os senhores aqui também. Agora, nós somos esclarecidos perante esse assunto. E quem não é? Tá? E acha, entende, que o frango que ele está comendo hoje está infectado com salmonela. Como é que nós vamos resolver isso aí? Então, tá, não tem, eu acho que uma outra maneira de efetivamente resolver esse assunto, tá, a não ser, desculpe o termo, chamada na chincha, de quem fez isso, tá, e imputar a ele a responsabilidade de tudo isso aí. Tá? Porque, senão, as coisas vão acontecer. E aconteceram 2 vezes no prazo de 1 ano. Porque a carne fraca, a primeira operação foi deflagrada exatamente 1 ano atrás, no mês de março, tá? Com reflexos até hoje. O próprio doutor Ricardo falou, tá, que hoje ainda se dá explicações em relação ao ano passado. Quanto tempo nós vamos levar para explicar o que aconteceu esse ano? 2 anos, 3 anos, 4 anos? E o reflexo disso aí?
né, para cima da cadeia produtiva. Então, né, há de se fazer, tá, um movimento muito grande, primeiro, de coibir ações dessa natureza. Segundo, tá, de explicar, entende, para a população, tá, de que o nosso produto é o melhor do mundo. E é mesmo, sem dúvida nenhuma. Tá? Contem com o sistema cooperativo, contem com o Alsesc, nós estamos juntos, não há como ficar a par, tá, disso que está ocorrendo, não. Certo. Ontem tive... isolado, desculpe, não a par. Estamos a par disso aí, estamos juntos, tá? Não há como ficar isolado. Muito obrigado. Agora sim abro para os deputados Valduga e Mauro para encerrar. Cumprimentar o senhor presidente, os senhores deputados, saudar já as autoridades aqui renominadas e mais uma vez nós aqui debatendo esse momento desagradável, Enori, que nós estamos vendo no país, aonde que realmente atinge diretamente a cadeia produtiva, os reflexos de toda essa celeuma criada, de toda essa situação, né? E que realmente de uma forma irresponsável, Enori, como tu coloca, até de uma forma de desabafo aqui, Ivan, meu amigo Ivan Ramos, que atinge diretamente, né, toda a cadeia, seja lá desde a questão do agricultor, enfim, todo o processo produtivo. O Brasil já vive praticamente 13 milhões de empregados. Ou seja, o que poderá, né, refletir em toda essa inconsequência criada, muitas vezes pela mídia, né, muitas vezes por alguns interesses, e de forças ocultas, inclusive. E de forças ocultas. Interesses, tem que ter interesse por trás de tudo isso, né? E a gente que se preocupa muito com as questões nacionais, enfim, no que é estratégico para o nosso país. Estratégico. O agronegócio, a agroindústria, enfim, tudo isso é estratégico. Setor energético, né? E agora mais essa. Já vivemos, né, em tempo passado, né, esse momento que nós vivemos. Estamos vivenciando novamente. E que, sem dúvida nenhuma, a qualidade do nosso produto e que exporta para o mundo inteiro. Ou seja, a proteína animal, o Brasil hoje é excelência. É excelência. Mas, como muito bem falou aqui o Sesc, nós precisamos agora, o estrago está feito, nós precisamos agora buscar resolutividade sobre essa situação criada e que precisamos tirar encaminhamentos. Tirar encaminhamentos. Vejo que é uma ação do Estado, deputado Natalino, que tem que ser tomada. Parabéns pela iniciativa de chamar essa reunião aqui nesse dia de hoje, para que possamos, enfim, né, uma ação do Estado, no governo do Estado, governo federal, ministro da Agricultura, que rapidamente a gente busque resolutividades e ações concretas sobre essa situação colocada mais uma vez. E que atinge o mercado internacional, mas também o mercado nacional. A gente vê dessas pessoas mais humildes falando sobre isso. Então, sabe, se esparramou, foi uma pólvora no país, do estado de Santa Catarina, nas redes sociais, e daí simplesmente de uma hora para outra, né, toda a idoneidade de uma empresa se coloca lá embaixo. Todo um trabalho de um setor produtivo, né, se desmorona. Então, a gente fica muito triste com o que está acontecendo nesse momento. Vejo que precisamos, urgentemente, medidas já estão sendo tomadas, sem dúvida nenhuma, mas que precisamos buscar mais forças, até em função desses rumores que já estão surgindo aí de suspensão do carregamento, enfim. Nós já vivemos no passado a peste suína. Me lembro, eu era guri, né? E que lembra o estrago que fez tudo isso, desnecessário até, inclusive, atingindo diretamente o produtor, não é verdade? Naquela época. E agora a gente está vivendo, portanto, esse momento aqui pela inconsequência de alguns inconsequentes, né? E que precisamos, sem dúvida nenhuma, responsabilizar. Então, dizer que me coloco à disposição, presidente, deputado Natalino, né? Pelos encaminhamentos que aqui venhamos a tomar, vejo que a frente parlamentar, vejo que enquanto Comissão da Agricultura, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto entidades, órgãos do governo do Estado, né, que façamos uma força-tarefa, né, uma força-tarefa para que consigamos amenizar
essa situação que nós estamos vendo no país e principalmente na cadeia produtiva. Sendo, inclusive, vão ser outras empresas também que vão estar na mesma condição, na mesma situação. Muito obrigado, deputado Valduga. Para encaminhamento final, então, me parece que esse é o encaminhamento. Nós vamos deixar que o secretário da Agricultura estimule, faça um contato com o governador, e a ideia é de que o governador lidere esse processo, tá certo? E ele vai estabelecer a estratégia que ele bem entender, mas fica o encaminhamento, se os senhores concordarem, então, para que o secretário Sopelsa faça essa intermediação aqui dessa casa, com o governo do Estado, para que a gente encontre alternativas de estabelecer uma estratégia. Para concluir, então, gente, quero agradecer muito, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença dos deputados, membros da Comissão da Agricultura, agradecer ao Ameri, que veio e você ficou presente até o fim, não só no que disse respeito à sua situação. Parabéns por você estar aqui. Agradecer muito aqui o Ricardo Gouveia, agradecer ao deputado Sopelsa, o Enori, o Paulo, agradecer aqui a CCS, isso é muito bom ver todos aqui presentes. Fazer um agradecimento especial a Maria de Lourdes, ela veio para discutir a questão do milho e hoje você não foi preterida, é que o assunto foi muito abrangente e vamos deixar para uma próxima oportunidade, tá certo? O Atos, agradecer aqui a presença do Atos, agradecer a presença do Ivan, da imprensa, de todos os assessores. Muito obrigado pela atenção. Está encerrada a nossa reunião. Valeu.